de que algum de vós não seja endurecido pelo engano do pecado, pois nos tornamos participantes de Cristo. Vamos ler conforme precisamos ler. Eu digo assim, vamos ler a Bíblia de maneira hermenêutica. Então, nos tornamos participantes de Cristo. O que diz o início desse capítulo? Versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O que quer dizer participantes da vocação celestial? É ser participantes de Cristo. Uma coisa não pode ser separada da outra. Ele diz assim, pois nos tornamos participantes de Cristo, se guardarmos firmes até o fim o princípio da nossa confiança. Enquanto se diz, aí ele volta para o versículo 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Veja que ele repete isso de novo. Pois quais foram os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem tive indignado 40 anos? Veja aquela história real, né? Que aconteceu lá com o povo de Deus, que era escravo do Egito, do Egito, e depois foi tirado do Egito, aquela história, né? Tem uma novela aí que fala dos 10 mandamentos, enfim. Aquele povo era o povo de Deus. Deus fez tudo para eles, tiraram ele da escravidão. Sabe o que é hoje tirar da escravidão? É tirar a pessoa do mundo. O mundo, o Egito, é a escravidão, é a vida natural. Assim como em alguns outros momentos da Bíblia fala da Babilônia, é a escravidão. E hoje, as pessoas não entendem que elas estão no mundo, com esses amores do mundo, elas são escravas do mundo. Eu vejo as pessoas escravas do mundo, escravas com coisas do mundo, mas não escravas de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Eu tenho que ser obediente a Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou irmão mais novo de Cristo. É o Cristo, meu irmão mais velho, é a minha referência. Eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que me transformar de glória em glória a meu Pai Celestial, a minha imagem e semelhança de Cristo, a transformação da minha mente, do meu caráter, da minha conduta. Isso é todo aquele que se sente filho de Deus, tem essa vontade. Eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, Cristo em mim, que é o que eu tenho de melhor. A gente pode ser melhor só tendo Cristo em nós. E mais, edificando esse Cristo, crescendo, desenvolvendo esse Cristo em nós. Como? Em obediência a Deus, obediência ao Espírito Santo. Então, o povo de Deus ficou 40 anos não, era escravo, ficou 40 anos no deserto, sabe por quê? Porque o que está acontecendo com o mundo agora? Não ouve Deus, não obedece a Deus, reclama, murmura, futrica um do outro. Nenhum. Eu falo que 95% das pessoas estão nessa situação. Deus querendo salvar para a vida eterna e as pessoas futricando, murmurando, reclamando, não agradecendo e não conhecendo o verdadeiro amor, o melhor amor, que é o amor de Cristo. Mesmo sabendo daquela morte em cruz, muitos são religiosos. Falam com muita propriedade da palavra, mas não vivem a palavra de Deus. Não vivem com Deus, não têm habitação de Deus. Vamos escutar o preletor. Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse é o problema. Assim como o povo lá no deserto, assim como o povo que estava em Jerusalém e ficaram cativos da Babilônia, assim como hoje todo mundo que está por aí não tem, não acredita, são incrédulos.
praticam a incredulidade. Falam de Cristo, mas não vivem Cristo. Amado Deus, querido Pai, nos socorra nesta hora, Senhor, em que estamos diante de um texto tão sério, que trata sobre a nossa vida aqui neste mundo e também o nosso destino vindouro. Senhor, nos ajuda, vem nos corrigir, Senhor, naquilo que nós necessitamos da Tua correção, da Tua ajuda. Pai amado, querido, nós pedimos o Teu socorro nesta hora. Que o Senhor abra o Teu céu sobre nós aqui neste lugar e nos revele a Tua palavra. É isso que eu desejo a todo mundo, a todos aqueles parentes próximos, não tão próximos, aos amigos próximos, aqueles não tão próximos, aos parceiros que trabalham conosco dia a dia. Isso que eu desejo, essa oração. Que seja revelado Cristo em vós, Cristo em nós, Cristo nos nossos corações. Mas o que eu vejo é as pessoas não acompanhando nossas atividades, não compartilhando as nossas atividades. E, portanto, não estão vendo a ordem de Deus para com elas. Elas não têm tendo revelação do Espírito Santo. Porque eu não acredito que o Espírito Santo tenha revelado para mim fazer esse trabalho, colocar nas redes sociais, se não fosse para atingir outras pessoas. Ele que vai atingir, mas depende de cada um de vocês ter a revelação. E aí, trabalhemos juntos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar alguns pontos dos textos que nós lemos. Aqui no versículo 12, quando diz, tende cuidado, versículo 12, ou cuidai, tende cuidado, está na versão atualizada. Cuidai, está na versão brasileira. Então está assim, cuidai. Essa palavra aqui envolve duas coisas básicas. Envolve vigilância e discernimento. Então ele está dizendo aqui, tenham vigilância, cuidai, tenham discernimento. Irmãos e irmãs, eu creio que não há uma palavra que nos ajude a entender o maior significado, a palavra vigilância, do que discernimento. Discernimento. Ele diz, cuidai, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso. Esta palavra aqui vem do grego poneros. O que quer dizer poneros? Uma condição má. Depois eu vou entrar um pouco mais nessa palavra, se for permitido. Eu diria discernimento da voz do inimigo na nossa mente. Senhores, Jesus Cristo, quando ficou 40 dias sem comer, sem beber, ele foi para lá por quê? Porque ia ter alguma festa, ele ia ganhar algum presente, ele ia ganhar um jumentinho novo para caminhar. E vocês, que estão no deserto, estão querendo ganhar um carro novo, um filho, um casamento, um curso? O que é mais importante? É fazer o que Deus quer que você faça, ou você fazer o que você acha melhor para você fazer? Para isso só precisa ter discernimento. Quando o inimigo fala para você fazer um curso, quando o inimigo fala para você realizar um casamento, quando o inimigo fala para você ter um filho, são coisas aceitáveis do mundo. Mas se vem do inimigo,
não presta. Simplesmente não presta. Jesus Cristo, naquele deserto, ele teve discernimento. Ao ouvir o maligno dando um monte de coisa para ele, ele falou não. Esse discernimento de Cristo tem que ser o discernimento de qualquer irmão dele. Essa é uma primeira coisa que ele nos ensinou quando ele é batizado. O batizado está ligado a arrependimento, ele não tinha nada de se arrepender, ele era puro. Aí Deus, puro, leva ele para quê? 40 dias para o inimigo assolar a mente dele. E protegido pelo Espírito Santo, ele teve discernimento. Ele não caiu. Nós caímos toda hora. Mesmo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque dentro de nós há uma briga, uma guerra espiritual. Vamos ouvir o preletor.